Muito bom dia. Bom dia, irmãos, estão chegando aí, bom dia. Vamos nos colocar de pé? Vamos ficar de pé para iniciar esse culto. Glória a Deus. Último domingo de maio. Brunão, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alê. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo jóia? Em oração por vocês dois aí, hein, mano? Vamos em oração. Vamos juntos. Salmo 139 diz, vou ler uma parte dele somente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Senhor Jesus, você nos conhece, Pai. Você conhece os nossos corações. Você conhece os nossos anseios. Você conhece, Senhor, as nossas aflições, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos pensamentos. Nesse momento, Pai, queremos elevar os nossos corações a Ti e prestar culto, Senhor, a quem merece culto, Pai. Nós queremos fazer de uma extensão da nossa vida, Senhor, os nossos lábios para Te louvar, Pai. Não que esse seja o único momento que nós temos contigo, Senhor, mas é no meio dessa assembleia, Pai, o meio, Senhor, desse ajuntamento, no meio dessa comunidade, Pai, que Tu estás. Nós Te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos humilhamos agora diante de Ti, Senhor, para Te prestar culto a quem merece, Senhor. Coloca em nossos corações o temor do Senhor, o temor pela palavra do Senhor, o temor, Senhor, do reconhecimento do Seu senhorio sobre as nossas vidas. E que nesse momento, Pai, nada mais importe, Senhor, senão, Senhor, a honra e a glória a Ti. Retira de nós, Senhor, todo egocentrismo, Senhor, idolatria, Senhor, por outras coisas. E coloca em nossos corações, ó Pai, o amor que nós temos por Ti nesse momento. E que esse amor seja expresso, Pai, por meio dos nossos louvores, por meio das nossas palavras, ó Pai. Oramos a Ti, Senhor, por misericórdia, por presença em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, toma conta desse culto, toma conta, Senhor, daqueles que vão auxiliar nesse culto. Toma conta das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa família, Pai. Que o nosso único foco nesse momento, Senhor, seja a Ti, Senhor Jesus. Nós iniciamos esse culto, Senhor, Te agradecendo, Senhor, por esse momento tão precioso, momento que nós voltamos as nossas atenções a Ti, Senhor, e nos prostramos e Te agradecemos pela Sua vida. Toma conta das nossas vidas nesse momento e desse culto, Pai, porque é a Ti que nós rendemos honra, glória, poder e louvor, em nome do Senhor Jesus. E nós Te entregamos as nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, glória ao Teu nome. Te entregamos nossas palmas, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. As misericórdias do Senhor nos alcançaram novamente nessa manhã.
deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Pelo novo e vivo caminho somos livres. Eu só tinha os meus pecados, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Somos gratos a ti, Jesus. Nada toma o teu lugar no nosso coração. Jesus, te entregamos tudo, te entregamos tudo. Eu não
espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? E não me condenou. No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não? No lugar da morte e vida, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. O Senhor é bom. Não há outro como tu, Jesus. E nessa manhã nós queremos nos lançar na tua presença, nos entregar totalmente, para que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor possa completar. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é
o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nós ansiamos pelo dia que nós vamos te encontrar, Jesus. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável,
tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Nós não conhecemos outro, Senhor, além de Ti, Jesus. Aleluia. Deixa o Senhor te tocar nessa manhã. Senhor, nós queremos ser tocados nessa manhã por Ti, Jesus. Toca-nos, Senhor. O Senhor é o nosso pão, é o pão que nós precisamos. O Senhor é a água que nós precisamos. Nós precisamos de Ti, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Ansiamos por Ti. Nós nos esvaziamos nessa manhã, Senhor, para que o Senhor venha nos encher de novo, que possamos transbordar da Tua presença, do Teu amor, da Tua glória, da Tua bondade, Senhor. Nós queremos novamente, Pai, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor, aquele lugar ser cheio da Tua presença. Pessoas voltarem a ser tocadas por Ti, Senhor. Porque estamos transbordando da Tua presença. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti, Jesus. E eu nada sou sem Ti. Oh, e eu perdido estou sem Ti.
te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Jesus, nos esvaziamos de nós mesmos, Pai, para te adorar, para contemplar a sua face, para olhar para ti, Senhor, nesse momento e não te pedir nada, Senhor, mas para te elogiar, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, o grande eu sou, aquele que nunca mudou e nunca mudará, aquele que profere as suas promessas e que não mente. Nós te adoramos, ó Pai. Nós nascemos para te adorar. Você nos escolheu, Senhor. Você nos selecionou, Pai, para te adorar, para te contemplar. É você quem merece toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, Senhor.
As nossas vidas existem para te exaltar, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, simplesmente para expressar, Senhor, a nossa adoração a Ti. Às vezes por meio dos nossos lábios, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a Te adorar por meio de nossas atitudes, por nossos gestos, por nossos atos, ó Pai, e pelos nossos corações. Que as nossas línguas, que os nossos lábios, Pai, sejam uma extensão dos nossos corações, ó Pai. Não porque copiamos, Senhor, alguém que esteja tocando aqui na frente, Pai, mas porque isso flui de dentro de nós, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, flua de dentro de nós. Te honramos, te adoramos, te bendizemos. É para isso que fomos criados. Obrigado, Senhor, por momentos tão maravilhosos, tão preciosos, ó Pai, em que nós podemos nos juntar nesse momento, que nós podemos fazer isso juntos. Obrigado, Senhor, porque você nos dá a oportunidade, Senhor, de termos vida, Senhor, para te oferecer, por termos voz, por termos, Senhor, saúde. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela sua vida, Jesus Cristo. Obrigado por ter morrido por nós na cruz. Obrigado, Senhor, porque a obra completa foi feita na cruz, e é ali, Senhor, que nasceu a nossa vida, Senhor. É ali que nós somos salvos, ó Pai. É ali que você fez e completou a sua obra aqui na terra, Senhor. E a sua ressurreição nos mostra, Senhor, a sua salvação e o cumprimento da sua promessa, Pai. Obrigado por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e te entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória ao Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus por esse momento maravilhoso. Um dia tão... Ah, mentira. Ah, não. Mauro errou? Que surpresa. Irmãos, eu ia perguntar quem está nos visitando hoje. Já vi 4 visitantes aqui, inusitados, amém? Amigos nossos. Quem está nos visitando hoje? Levanta a mão, se você está nos visitando hoje. Amém, o casal que eu cumprimentei no começo, no início do culto. Sejam bem-vindos. Quem está aí? Tudo bem, tia? Tudo bem? Moleque, tá bem? Sejam bem-vindos, Mauro e Rô, família. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, à comunidade. É um momento tão gostoso, em que a gente pode durante a semana louvar o Senhor, mas é uma extensão das nossas vidas durante a semana, né? A nossa vida já tem uma regra de a gente orar, agradecer ao Senhor, ter comunhão com Ele. Glória a Deus por isso. Antes que eu chame para um testemunho, hoje vai ter um testemunho. Flavião está por aí, né? Flavião, boa. Você que tem seu filho e sua filha no ministério infantil, eu queria dar um recado muito legal. Eles estão com uma ação que vai começar a partir do... A Sá tá me corrigindo. Tá baixo aí no fundo? Tá baixo? Pode aumentar um pouquinho lá para o fundo, por favor? Ou eu estou falando baixo também, né? Melhorou? Melhorou um pouquinho aí? Melhorou? Durante a Copa do Mundo, agora a partir do próximo domingo, os nossos filhos vão ganhar um álbum, tudo bem? Um álbum de figurinhas da Confederação CCR, tudo bem? Confederação Celestial do Reino de Deus. São as figurinhas da nossa Copa aqui. O Davi ainda estava louco, querendo ver, porque eu mostrei para ele. Eu falei para ele que eu já tinha pego uma Legend, tudo bem? Quem tem filho sabe o que é isso.
Se você não sabe, talvez você não esteja colecionando, mas eu tenho uma Legend para o fim da coleção. Então, se você tem filho, filha, a partir do domingo que vem vai começar essa coleção do álbum de figurinhas. Então traga seu filho, sua filha, eles vão ter a oportunidade, inclusive, obviamente, esse é um motivo para introduzir para ele os maiores personagens da Bíblia, né? E por que eles viraram um personagem da Bíblia? Inclusive, tem um personagem inusitado aqui que é Judas Iscariotes, tudo bem? A figurinha dele está sensacional. É sensacional a figurinha dele. Mas enfim, não é Legend, obviamente, né? Senão estava alguma coisa errada. Mas de qualquer forma, se você tem filho, você está convidado a trazê-lo e a colecionar. Se você colocou o seu nome para que cumpra a escala do Ministério Infantil, pedido das nossas professoras, nossos professores, é que você venha, amém? Cumpra. Os nossos filhos têm aprendido bastante sobre o reino do Senhor. É muito louco você ver, por exemplo, a Manu e o Davi, às vezes contando histórias que vêm do nada. Papai, deixa eu te contar a história. Eu falei, cara, onde você aprendeu, né? Pô, aprendi no Ministério Infantil, aprendi na igreja. Você fala, glória a Deus por isso. E é um momento precioso para que eles aprendam cada vez mais sobre a palavra de Deus de um jeito que é específico para eles, amém? Então, fica aí o convite para você. Papai, mamãe, eu quero colecionar. Eu acho que não tem para vocês, tudo bem? Então não adianta roubar para fazer. Se sobrar, talvez tenha. Mas está muito legal e está bem feito, está muito bem feito. Eu queria trazer um testemunho para vocês hoje. Flavião, pode vir, por favor. Eu fiz questão de que o Flávio trouxesse um testemunho para vocês a respeito de algumas coisas que têm acontecido dentro da nossa comunidade. E para mim essa tem sido uma das coisas mais preciosas dentro da nossa comunidade. Eu liguei para ele e falei, Betão, estou lá. Então, contigo aí. Fica à vontade, tá bom? À vontade. De verdade. Amém. Paz, igreja. É diferente falar daqui de cima, porque a voz é estranha, né? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, né? Eu sou convertido já há 21 anos. E nasci no Capão Redondo, na região do Capão Redondo. Então, antes de começar esse testemunho que o Beto pediu para que eu compartilhasse com vocês, eu queria me apresentar para vocês, né? Dizendo da onde que vem as coisas que a gente tem vivido. Então, eu vou ser bem breve, não vou me estender muito nisso, mas basicamente, meu pai foi embora de casa quando eu era muito novo, minha mãe se tornou alcoólatra, meu irmão mais velho ficou 16 anos preso num presídio de segurança máxima, meu irmão do meio morreu num assalto a banco, e eu era o mais jovem no meio da bagunça, e eu cresci nesse ambiente, né? Eu vivi a vida inteira nesse ambiente. Então, no meu bairro, lá no Capão Redondo, eu era o bandido do futuro. Eu era o próximo da família que adentraria o crime e herdaria, né, as biqueiras de um ou os acessos do outro, as armas e tudo mais. E Deus, pela misericórdia, pôs a mão e me guardou. E eu não entrei no crime. Nunca roubei, nunca usei droga, não sei o efeito de maconha, não sei o efeito de cocaína, nunca experimentei, não sei o que causa. Só que nascendo nessa realidade, conhecendo essa realidade, eu até brinco, eu falo às vezes para as pessoas que parece que eu nasci no cemitério, eu vim do cemitério, né? Porque eu conheço mais gente morta que gente viva. Se eu falar o nome das pessoas que eu conheço que morreu, talvez eu lembre mais de quem morreu e das pessoas que eu conheço, de tanta gente que eu conheci que já morreu, inclusive meu irmão. E quando eu me converti, eu sempre soube, desde os primeiros momentos, os primeiros dias, das primeiras experiências que eu tive com Deus, eu sempre soube que não era só para mim. Eu sentava na cadeira, eu recebia a mensagem, eu levantava e ia para casa com uma angústia, pensando, cara, tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que não está ornando, alguma coisa que não está certa. Porque eu sentia uma necessidade muito grande de levar isso para outras pessoas por conta de conhecer a realidade de algumas pessoas. E quando a gente conhece a realidade de algumas pessoas que nasceram nas mesmas dificuldades que eu, a gente compreende por que eles são criminosos. Então eu vi muito crente durante a eleição, e estou vendo nesse ano eleitoral, muito crente falando assim, não, tem que pôr a polícia, tem que matar. Tem que matar crente mesmo. Não, nós somos de direita, nós defendemos a polícia. A gente apoia a polícia a matar os bandidos.
Sem levar em consideração que esse bandido é uma daquelas crianças que alguns de vocês viu lá na comunidade, que nasceu na beira de um córrego, que não tem pai nem mãe, um discurso esquerdista. Não, sou conservador, sou de direita também. Mas quando a gente fala da consequência do abandono, a gente também é responsável como igreja. A gente precisa assumir a nossa parcela de responsabilidade. E eu sempre costumo perguntar para as pessoas o seguinte: quando você cuidou de uma criança de 5 anos, de 6 anos numa comunidade? Parece uma pergunta até um pouco idiota, né? Todo mundo responde, a maioria. Eu nunca cuidei. Eu falo, mas quando ela faz 18, você espera que ela seja um cidadão do bem. Sem ter alimento, sem ter pai, sem ter mãe. A mãe é usuária de droga, às vezes nem conhece o pai. E ele não tem culpa de ter nascido ali. Ele não tem culpa de ter crescido naquele ambiente. E as únicas referências de sucesso que ele tem é o cara que está armado, dono da biqueira, andando de carrão e saindo com as novinhas. Esse é o sucesso para ele. Ele não tem acesso a outro sucesso. E nós como igreja precisamos conhecer essas realidades para que a gente intervenha de verdade nessas realidades e impeça esse garoto de 5, de 6, de 7, de 10, de 12 anos entre no crime, para que ele não seja o bandido que vai dar tiro no nosso filho no futuro. Porque a gente fala muito da sociedade perigosa, mas a gente não assume a nossa responsabilidade de contribuir com o desenvolvimento social na periferia. Essa é a realidade. Eu sou de lá, eu estou lá, eu vivo lá. Nunca, vou falar mais uma vez, nunca um crente foi na minha casa falar de Jesus para minha família. Nunca um crente foi na minha casa perguntar se eu precisava de alguma coisa. Nunca. Zero pessoas que conheciam Jesus se importaram com a nossa realidade. Sabe qual que era a nossa realidade? Para o amigo meu que estudava comigo e gostava de mim fazer a festa de aniversário dele, ele não podia me convidar. Porque eu era mau exemplo pelo simples fato de ser da família que eu era. E eu não escolhi nascer na família que eu nasci. E se eu pudesse hoje escolher, eu escolheria a mesma. Viveria tudo de novo, mudaria algumas coisas em mim, mas nada neles. Quem muda eles é Deus, não eu. E eu estaria lá no mesmo lugar. Não tenho vergonha de ter vindo de onde eu vim. Mas quando a gente fala de atender os anseios de uma comunidade, fazer as ações sociais que a gente tem feito com essa comunidade, a gente precisa entender a relevância disso numa sociedade. A gente precisa entender quantos Flávios tem lá. Você está se colocando. Não, eu estou me colocando porque isso para mim é uma responsabilidade. Eu vivo uma vida super confortável hoje, eu sou um cara próspero. Mas tudo pela misericórdia de Deus. Eu encontrei um ex-professor meu, eu conto isso sempre, eu encontrei um ex-professor meu, e eu indo votar e ele era mesário. Quando ele me viu, sabe o que ele falou para mim? Você está vivo? E ainda vota? Foi isso que ele falou para mim, um professor. O professor que dava aula para mim não esperava nada além do que a minha entrada no crime e a minha morte. Eu falei, estou vivo, voto e também sou professor. Ele falou, eu desejo um aluno igual você para você mesmo, para você ver o que é bom para tosse. Eu olhei para ele e falei assim, eu desejo 100, porque eu sei a dor deles. E quando eu era aluno, eu não tive um professor que fosse relevante na minha vida e que me ajudasse a sair da minha desgraça. Eu não tive um professor que olhasse para mim como uma criança abandonada e que precisava de ajuda. Então, se o Senhor tiver 100, manda todos para mim, porque eu sei como tratar eles. Eu sei como cuidar deles, eu sei o que eles precisam, porque eu sei a dor que eles sentem. Ontem nós estávamos na comunidade fazendo um culto, e ontem o culto foi maravilhoso, porque ontem não teve distribuição de nada, só teve mensagem, então quem estava lá só queria receber a palavra. E quando a gente chegou lá, tinha um altar montado para a gente, a rua varrida, e um altar montado com 2 vasinhos de planta, que eles fizeram para a gente fazer o culto, foi sensacional. E eu falei para eles que quando eu era criança, a gente fazia um caminho de pano na minha casa quando chovia, assim, do quarto, a gente já jogava para a porta da sala um caminho de pano de madrugada, porque como chovia muito dentro de casa, para a gente não ficar a noite inteira puxando a água já batia ali, a gente fazia um riozinho, assim.
E aí a gente revezava, porque essas barricadas normalmente não funcionavam por muito tempo. Então, às vezes eu dormia, meu irmão ia lá e puxava. Aí depois, quando ele estava cansado, ele, vai lá, sua vez. E a gente puxava a cama para um lado, a cama para o outro, para tentar fugir das goteiras. E quando a gente conhece essa realidade, quando a gente vê, quando a gente sente essa parada na pele, é muito diferente de você simplesmente nem lembrar num frio desse, que talvez terça-feira vai fazer 9 graus, que essas pessoas existem. E nós somos igreja. Nós somos aqueles que Jesus falou assim, ó, se preocupem com as causas das viúvas e dos órfãos. Nós, bem alimentados, uma igreja próspera, pessoas bem-sucedidas, e glória a Deus por isso. Não é problema nenhum ter sucesso, ter dinheiro, ter recurso, mas é um problema sério não ligar para quem precisa. É um problema gravíssimo não se importar com quem está passando fome, com quem está passando frio. E na semana passada, numa quinta-feira, a líder da comunidade me mandou uma mensagem, me mandou um áudio, Flávio, tudo bem? Eu queria te pedir um favor. Se você tiver algumas cobertas aí, eu conseguir com o pessoal, só para as crianças da comunidade, que está muito frio, e os barracos têm muitas brechas, muitos buracos, muito vento, barraco de madeira, não segura muita onda, né? Não segura muito vento, e é na beira de um córrego, então já é frio por si só. Se você tiver aí umas cobertas, pelo menos para as crianças, você nos ajuda? Falei, vou atrás disso já. E assim, eu faço ações sociais em comunidade há mais de 20 anos. Eu tenho 21 anos de convertido e mais ou menos nesse mesmo tempo eu já faço essas ações. Na verdade, desde os meus 17 anos, até um pouco mais, eu sempre organizo umas ações pequenas, né? E aí a gente foi evoluindo, festa de criança todo ano, para mais de 10 mil crianças, e assim foi. Só que ao longo desses 20 anos de ações sociais que a gente organiza, a gente tem vivido algo diferente, porque eu sempre organizei as ações sociais envolvendo pessoas da igreja. Então eu andava pelos corredores da igreja, encontrava o Betão, você me dá uma força, eu vou fazer uma festa ali para as crianças, o custo é 30 mil, ou a gente vai levar cesta básica, o custo é 40 mil, toma aí, Flavião, toma 1.000, aí outro vinha dava 500, outro vinha dava 200, outro vinha dava 100, e ficava eu e minha esposa, que eu quero agradecer e honrar e dizer que se não fosse a intercessão dela, a parceria dela e a companhia dela, nada disso seria possível. Então, amor, eu te amo, glória a Deus pela sua vida e pela sua entrega e por acreditar em mim e acreditar em Jesus no nosso propósito. Deus, eu te amo. E a gente sempre fez dessa forma, nunca foi de outro jeito. A gente passava, chama os amigos, se reúne, pede. Eu parecia filho de cego, né? Tinha época na igreja que a galera até enxerga, lá vem o Flávio. E eu andando atrás de todo mundo, assim, caçando. Aí a gente fazia uma listinha. Vamos pegar quem tem mais dinheiro, amor. Vamos fazer uma lista dos que tem. A gente sabe quem tem. E quem a gente encontrasse, a gente pedia. Descaradamente, a gente ia lá e pedia. E esse era o nosso normal. O nosso normal era esse. O nosso normal era, de uma vez, a gente chegar ao ponto de uma pessoa garantir que ia nos ajudar, uma pessoa com bastante recurso, falou assim, pode fazer que eu te ajudo. A gente fez uma previsão de gasto para uma distribuição de cesta que dava uns 47 mil reais na época. E eu fiz assim, o cara, né, tô sossegado, a gente vai pegar o que a gente pode e o cara vai completar o resto, certo? Não, errado. Ele deu 500 reais e falou, toma aí, tamo junto. E aí eu fiquei com 46.500 de dívida. E eu já tinha prometido para a comunidade. E aí a gente saiu que nem 2 doidos atrás. E aí um ajuda, outro ajuda, um ajuda, outro ajuda, um ajuda, outro ajuda. Eu sei que faltava 5 dias para a ação da entrega de 350 cestas. Ou mais, eu acho. Não lembro, mas era um custo alto. Eu já estava indo no banco falar com a minha gerente, então, vou precisar de um empréstimo aí para pagar em 60. E aí apareceu um irmão e falou para mim, poxa, eu estou sabendo que você vai fazer uma ação, né? Eu falei, vou, cara. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, quase tudo.
de verdade, assim, bastante eu preciso. Ele, o que é bastante? Eu falei, cara, bastante é tipo assim, é 47 e eu consegui 6. Ele falou, eu ponho 41. E eu não vou pôr 41. Eu vou pôr 41 esse mês e vou pôr todas as vezes que faltar. Durante 2 anos. E durante 2 anos teve mês que ele deu R$500 e teve mês que ele deu R$47 mil. Porque ninguém deu nada e ele pagou tudo. E a gente distribuiu 200 cestas por mês para 200 famílias durante 2 anos na pandemia inteira. Inteira. Só que o calor que a gente sente, pode estar 3 graus, pode estar 0,1. O coração bate diferente quando você tem uma dívida e você tem que honrar. Quando você assume um compromisso. O coração bate diferente. A Fê até chegou a falar uma vez para mim assim, eu acho que a gente precisa orar, ao invés da gente orar pedindo para Deus trazer a provisão, eu acho que a gente tem que começar a orar pedindo para ver se Deus quer que a gente faça, que esse negócio está difícil. Será que é de Deus mesmo? Será que a gente está indo na nossa própria força? Eu falei, não é possível, depois de tanto... Essa comunidade, 28 pessoas foram batizadas. Gente do PCC entregou o papel, se entregou para a polícia, foi presa e ficou 1 ano... Entregou a vida para Jesus, outras pessoas entregaram a vida para Jesus, um cara que era bandido entregou a vida para Jesus e foi batizado, e esse cara ficou doente, e 3 dias antes de morrer, ele no hospital, mandou a mãe dele lá na comunidade, no dia do culto, para ela me ligar, e ele falou assim, ô Flávio, eu estou te ligando para dizer o seguinte, Deus me visitou essa noite, e falou que eu vou morrer, mas eu vou para o céu, e eu queria te agradecer por isso. Eu vivi essa experiência, só que era muito difícil tudo que a gente fazia, era muita correria, ter que correr atrás de dinheiro toda vez, era um calor danado, era um negócio cansativo, exatamente, essa é a palavra, é um negócio cansativo, e ao mesmo tempo, a gente reconhecia a nossa responsabilidade de saber da onde Deus nos tirou, da onde Deus me tirou, e eu não posso passar despercebido, eu não posso fingir que aquela realidade não existe. Eu não posso fingir que aquilo ali é brincadeira ou que não é responsabilidade minha. É também responsabilidade minha. E aí, por N motivos que não vem ao caso, nós decidimos sair da igreja que a gente congregava. Um grupo de pessoas saiu também, a gente começou a se reunir. Eu tive o privilégio, a honra de, desde a primeira reunião dessa comunidade, a gente participar. A gente começou a participar e aí a gente entendeu que precisava organizar melhor e precisava trazer mais... seriedade para o projeto, então vamos fazer a igreja. Então a gente conseguiu ali construir, montar, entrar num consenso como comunidade e fazer essa igreja. E aí entra algo que eu nunca tinha vivido, nunca. A maior novidade de vida que eu já vivi durante todos esses anos foi a igreja dizer, agora essa conta é nossa. Agora a responsabilidade de pagar é nossa. E a gente organiza as ações sem ter que correr atrás de recurso. A gente organiza as ações dizendo assim, quanto é? É X. Então você vai lá, você paga, manda a nota que a igreja paga. E todas as ações têm sido desse jeito. E quinta-feira eu falei assim, dona Sofia, eu vou atrás das cobertas para a senhora. Ela falou, tá bom. Aí eu já falei, Fê, vamos organizar, ver quem pode ajudar. Ela, não, vamos falar com o pastor Rui primeiro, vamos. Pastor, ele falou, peraí, quanto você acha que é? Eu falei, pô pastor, acho que é uns X valor, acho que é tantas cobertas para a comunidade inteira, tem tantas famílias se multiplicado por 3, fizemos uma conta besta ali rápido, olha, eu acho que esse número dá. Então vai lá e compra. Mas e aí? Como assim? Vai lá e compra. E aí eu esquento a cabeça com o quê? Com nada. Só de comprar. Você só vai lá e compra. E aí vamos fazer uma festa para as crianças. Vamos, tem que alugar brinquedo, tem que contratar a empresa, cachorro quente, refrigerante. Quanto que é o custo? É alto, hein? 200 crianças, o custo é alto. Tá, mas aí você vai lá, vê o preço e paga.
Não, mas como assim? Não pedi para ninguém ainda. Não. O dinheiro está na conta. Quem vai pagar é a igreja. A igreja, vocês já pagaram. A igreja tem disponibilizado um valor de tudo que entra para as ações sociais. E aí sábado de manhã eu chego com o carro cheio, com aqueles fardos gigantes de coberta. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: tudo isso? Eu falei: mas não está todo mundo com frio? Ela falou: mas você comprou até para os adultos? Eu falei: se vacilar, deve ter até para um cachorro aí. Se tiver 1 ou 2 cachorros sem, vai sobrar. E aí ela começou a chorar, e ela começou a me ajudar a distribuir, faz a fila. E aí eu mandei até no grupo, quem está no grupo acho que deve ter visto. Só que aí a memória do meu celular acabou e eu não consegui gravar mais. E aí a gente foi entregando ali as cobertas, e eu vendo as crianças de 5, de 6, de 7 anos, vindo sem blusa, e elas se cobriam com a coberta e iam embora. Obrigado, pastor, obrigado. Já coberta, com a coberta que vocês compraram. A igreja, ela já assumiu a responsabilidade de ser igreja. Que isso sim para a gente é uma novidade. E no dia 13 de junho, vai ser um sábado, das 10 às 14, 15 horas, a igreja vai fazer uma festa junina lá, com todas as comidas típicas, com crentão. Brinquei ontem, falei: vai ter crentão. Não vai ser quentão, vai ser crentão. E o que eu queria trazer para vocês é que vocês, primeiro, que vocês soubessem que os recursos da igreja estão sendo investidos em vidas. Porque isso aqui é um aquário. Isso aqui é um aquário. Vamos combinar? Vamos combinar que isso aqui é um aquário? Isso aqui é um tanque de peixe. Então, em tanque de peixe, você não tem trabalho de pescar. Você bate a rede, você pega quantos peixes você quiser. Agora, o mar aberto está lá. Pescar lá que é difícil. Você joga a rede, não vem nada. Joga a isca, não vem nada. Faz ação, faz culto. Aí no final você faz o apelo, ninguém se converte. Aí você vai lá 1 ano, 2. Ontem no culto, por livre e espontânea vontade, sem receber nada, um cara que, assim, a gente desconfia. Eu acho que ele nem sabe o que é. Se ele souber, não sei se ele sabe. Mas a casa dele é cheia de pentagrama, cheia de coisa do mal. Ontem ele estava lá com a família inteira no culto. Por livre e espontânea vontade, não estava distribuindo nada. E chegou no começo, ajudou a organizar, ajudou a limpar, ficou até o final, abraçou a gente, agradeceu. Lá é que a gente está pescando. Aqui está todo mundo pescado. Aqui está todo mundo no mesmo barco já. Só que, para mim, é muito importante que a gente entenda a necessidade. Eu não vou dizer urgência, porque urgência é característica de gente desorganizada e Deus não é desorganizado. Mas Deus conta com a gente. Deus conta com a nossa consciência. Deus conta com a nossa disposição para o reino, para que a gente viva a novidade de vida e que a gente de fato apresente o amor de Deus para aquelas pessoas. Então, independente de vocês concordarem ou não, vocês já contribuem com isso, mas eu acho que as missões, elas são feitas por pessoas que vão, por pessoas que oram e por pessoas que abençoam, mas vocês precisam conhecer os projetos. Amém? Betão? Que isso não seja um troféu, não vire um troféu na mão de homens, amém? Para como se a gente colocasse isso como uma forma de achar que você está com o coração melhor ou pior, mas que isso venha de dentro de nós como um cumprimento do evangelho e das palavras do Senhor Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Se você não sabe, comunidade, se você é visitante, não há problema, você conheça isso. Os recursos dessa igreja são recursos que, obviamente, eles são destinados aos custos da igreja, mas há uma destinação específica
para ações sociais. Uma delas é nessa comunidade. Irmãos, aqui não tem multimídia ainda, porque nós escolhemos talvez o caminho mais difícil, né? Não sair apelando para ofertas e dízimos, e aí isso não vem ao caso. Mas se vocês vissem cada vídeo de cada família agradecendo com um cobertor, por um cobertor, 2 crianças, uma mãe falando: olha, comunidade, obrigado que nós estamos agasalhados aqui com um cobertor. E não é cobertorzinho não, né, Flavião? É um cobertor top. Até tive vontade de arrancar um lá, tudo bem? É macio, aquele gostoso. Mas glória a Deus pela sua vida, por se disponibilizar. Irmãos, aqui você faz com amor e com vontade. Não há obrigatoriedade, ninguém vai te forçar a nada. Se você assim desejar, o modo de contribuição para essa comunidade é fácil, é Pix, tudo bem? É Pix, pix@basecomunidadecristã.com. A chave Pix é é um e-mail, pix@basecomunidadecristã.com. Se Deus colocar assim no seu coração, e se você assim desejar, você pode ofertar e dar o seu dízimo, enquanto a gente faz um pequeno louvor de uns 2 minutos, pode ser? Pode ser? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Teu povo, Senhor, o Teu povo entende, Pai, as necessidades, as obrigações. E não fazemos, Senhor, porque alguém nos convenceu no intelecto, ou porque alguém, Senhor, nos obrigou. Fazemos, Senhor, porque Você está nesse lugar. Fazemos, ofertamos, dizimamos, Senhor, colocamos os nossos recursos, Senhor, porque sabemos que Você está nesse negócio. Nós Te agradecemos por essa oportunidade. Eu também Te peço, Senhor, especificamente por aqueles que provavelmente estão com o coração aflito porque não têm recursos ou estão dependendo de negócios acontecerem ou não. Senhor, eu Te peço que não como uma troca, Senhor, nunca como uma troca, mas sim, Senhor, como um sinal de paternidade Sua. Abençoa aqueles, Senhor, que têm pendências, que precisam de recursos, que necessitam cumprir metas, Senhor, precisam sustentar as suas próprias famílias, ó Pai, e que creem, Senhor, que Você vem com a Sua provisão. Nós também Te oramos, ó Pai, por aqueles que precisam, Senhor, minimamente de um cobertor, Senhor, para que Você, Senhor, abençoe essas pessoas e nos faça instrumento, Senhor, para que atinjamos cada vez mais, Senhor, esse mar. Em nome de Jesus, nós oramos também para que Você continue nesse culto, Senhor, abençoando a palavra, Senhor, abençoando a mensagem, Senhor, para que Você esteja em todo esse culto, desde o começo até o fim, em nome de Jesus.
Amém, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. Irmãos, eu prometo que eu vou cumprir com o horário, amém? Eu vou correr um pouco mais. Para ser bem sincero, eu me questiono se precisaria de uma palavra depois do que nós acabamos de ouvir. Porque isso é a palavra na prática. No fundo, falar é muito fácil, né? Agora viver na prática que é a parte mais difícil. E nós, graças a Deus, temos vivido um novo momento. O momento de viver na prática é muito importante. E que isso aqueça o seu coração. Que o seu coração já esteja um pouco aquecido, tudo bem? Isso tenha preparado para a palavra de hoje. E a palavra de hoje é uma das palavras que mais me tocam no coração. O texto base, se você tiver com a Bíblia na mão, ou se tiver com o celular, liga o seu celular aí. Em Lucas capítulo 7, eu vou ler 3 versículos com vocês, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 18, se você tiver aberto aí, por favor. Lucas capítulo 7. Mesma passagem está em Mateus 11, tudo bem? Mas em Lucas capítulo 7 está mais legal de ler. Se você ligou a sua Bíblia, abriu, vamos lá? Versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles mesmos homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Até aí. Essa passagem vem com uma pergunta, é uma pergunta de João Batista. Aliás, vem bem a calhar que amanhã começa junho, né? E começam as festas juninas. E não sei se você sabe, mas a festa de São João é em homenagem a São João Batista. Então vem lembrar ele. Obviamente que a natureza da festa não tem nada a ver com João Batista, tudo bem? As festas juninas são legais do mesmo jeito, mas o princípio da festa não tem nada a ver com João Batista. Mas lembra a festa de São João Batista. E quem foi João Batista? Para o ponto que eu queria chegar hoje, irmãos, na pregação, eu preciso dar um pano de fundo de quem foi João Batista. É bem possível que você conheça João Batista como um mensageiro de Deus estranho, tudo bem? Acho que provavelmente é essa imagem que a gente tem na cabeça. Aquele que se vestia com pele de camelo e comia gafanhoto, né? Não é isso? Outro dia eu estava vendo um pastor falando, né? E o pastor estava falando assim: te ensinaram que se você não der o dízimo vai vir o gafanhoto, né? Mas Jesus comia o gafanhoto. Jesus não, João comia o gafanhoto. Então fica tranquilo, não vai vir gafanhoto, ele comia. É uma piada, tudo bem? Mas tudo bem, vamos lá. Foi fraca, eu acho. Mas tudo bem. A história de João é narrada nos 4 evangelhos. O nascimento de João havia sido profetizado em Isaías, em Malaquias, basicamente dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, ou a vereda do nosso Deus. João Batista, ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote, com Isabel, que era estéril, e receberam a mensagem do anjo Gabriel dizendo: ela é estéril, mas vai ter um filho, e esse filho vai ser chamado de João. Portanto, João, antes mesmo de nascer, era uma promessa de Deus, para mostrar para aquele casal e para a comunidade daquela época que ele era um impossível. Há uma passagem em que Maria, que era mãe de Jesus, Maria, prima de Isabel, foi visitar Isabel, mãe de João Batista, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e João Batista se agitou no ventre de Isabel. Portanto, João Batista e Jesus eram primos, pelo menos de 2º grau, eram primos. João Batista nasce,
cresce no deserto, e basicamente um pouco antes de Jesus nascer, basicamente 26 antes de Cristo, depois do nascimento de Cristo, 26 depois de Cristo, ele inicia o seu ministério dentro do deserto. E nesse ministério, ele batizava pessoas, por isso João Batista, pregava o arrependimento, e ele é levado a batizar Jesus. Isso está em João 3. É levado a batizar João. Ele falou: olha, não sou digno de batizar João, João batizar Jesus. E Jesus diz: é a hora, eu vou ser batizado por você. E no momento do batismo, vocês conhecem, o Espírito de Deus desce por meio de uma pomba, e vem uma voz e diz: esse é o meu filho, de quem eu tenho prazer, de quem eu me comprazo. A voz do próprio Deus. Portanto, João Batista, você tem que concordar comigo, presenciou o poder de Deus na vida de Jesus Cristo. Ele presenciou isso, ele abriu o caminho para que Jesus Cristo viesse, e também presenciou os milagres da vida de Jesus Cristo. Imagina ouvindo a voz de Deus dizendo: olha, esse é o meu filho, na frente dele. Um pouco mais para frente, em sua vida, João Batista acaba sendo preso em razão de falar a verdade para Herodes, né? Que ele tinha casado com a irmã do irmão dele, e ele é preso, e o fim é a sua morte. Esse foi um pano de fundo para João Batista. A verdade, irmãos, é que João Batista teve uma grande importância dentro do Evangelho. Ele pregou arrependimento. Em Lucas 16 diz que ele é o último profeta do Antigo Testamento, porque as leis foram até ele, é isso que diz Lucas. A partir de João Batista é anunciado o reino de Deus, batizava pessoas se arrependiam, e ele tinha discípulos. Ele, João Batista, também tinha discípulos. Então ele era um cara importante dentro do contexto de Jesus Cristo. Mas chegamos na passagem de hoje, em que ele se vê numa situação, João Batista, esse mesmo João Batista que eu gastei um tempinho para explicar, e faz uma pergunta, manda os discípulos fazerem uma pergunta: é esse mesmo o Messias? Jesus, ele estava preso, mandou os discípulos perguntarem: você é mesmo o Messias? A palavra de Deus é tão linda e tão verdadeira, irmãos, que se ela tivesse sido criada para convencer alguém, não teria esse trecho. Vocês concordam comigo? Se ela tivesse sido criada, arquitetada para convencer sobre um conto da carochinha, ela nunca exporia uma fraqueza de um homem de Deus, mas ela faz. O que faz com que a gente tenha mais certeza da sua veracidade, amém? Porque a palavra do Senhor, por um lado, mostra as grandes características de homens de Deus, expõe também suas grandes fraquezas, o que torna ela, na minha visão, principalmente por esse trecho, uma fundamentação mais clara da nossa fé. Legal, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a própria palavra do Senhor abre um caminho para que exista dúvidas dentro das nossas vidas. Como assim exista dúvidas? Pensa comigo, Jesus respondeu a ele. Jesus recebeu essa pergunta de João Batista, e eu tive a curiosidade de ler um pouco sobre o que os teólogos falam sobre essa passagem, né? É impressionante como os teólogos, muitos teólogos, tentam passar um pano para essa passagem. Muitos dizem que João Batista não tinha dúvida alguma. Na verdade, ele queria mostrar para os discípulos quem era verdadeiro Messias. Então ele mandou os discípulos para que eles se fossem convencidos. Outros dizem que na verdade isso era para ensino mesmo das pessoas, mas não é o que a palavra diz.
A palavra diz que um grande homem de Deus, que presenciou a voz do Senhor falando, esse é meu filho, estava em dúvida. Foi colocado numa sinuca e falou, não sei mais o que fazer. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Em Lucas 7, não precisa abrir, eu mesmo leio. Versículo 21. Naquele momento, que ele recebeu a pergunta, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. E Jesus disse, voltem e anunciem a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E o evangelho está sendo pregado para os pobres. Você sabe por que Jesus disse isso? Isso tem tudo a ver com a própria palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é linda e perfeita. Porque em Isaías, lá no Antigo Testamento, havia uma promessa. E qual era a promessa de Isaías? Em Isaías 35, gente, muito antes de Jesus nascer, havia uma promessa, no versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, e destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão o termo e riachos no deserto. Irmão, irmã, como alguém não crê na palavra do Senhor? Anos e anos antes já havia essa promessa de que haveria um Messias, e esse Messias lá na frente traria sinais como cegos veriam, coxos andariam. E qual é a lição que a gente consegue extrair dessa passagem? A primeira lição que eu consigo extrair dessa passagem, na verdade é a quebra de uma barreira, tudo bem? E aqui eu vou falar com algumas pessoas que já seguem o Evangelho faz um bom tempo. A primeira barreira quebrada com essa passagem é a seguinte: eu aprendi no começo da minha vida cristã de que a dúvida vinha do diabo. Eu aprendi isso, se você tem dúvida, nunca vai vir de Deus, isso é do diabo. E eu acreditava nisso, que tantas coisas que eu não entendia na palavra, sabe o que eu fazia? Não estou com dúvida, eu não estou com dúvida, eu acho que eu não entendia nada, mas na minha cabeça é do diabo ter dúvida. Ah é? É do diabo ter dúvida? Então põe na conta aí de João. João é do diabo? Elias, Abraão, Davi, Tomé, todos tiveram dúvidas. Aliás, vou ser bem sincero para você, hoje, com um pouco mais de vivência, eu duvido mesmo é daquelas pessoas que têm tanta certeza, sabia? Que sabe resposta para tudo. Você conhece aquela pessoa? Que você fala de qualquer assunto, ela tem certeza sobre tudo. Pedro tinha certeza sobre tudo e negou 3 vezes. Será que é uma barreira? Será que a dúvida é do diabo? Um teólogo chamado Frederick Buechner, ele diz o seguinte, que as dúvidas são formigas dentro da calça do cristão. Elas despertam a nossa fé. Dúvida, meu irmão, não é do diabo não, viu? Aliás, calma lá. A dúvida não é o contrário da fé, tudo bem? O contrário da fé, na minha visão, é a incredulidade. É você não ter fé. Agora, dentro da sua caminhada com Cristo, diversas dúvidas surgem, e isso é comum, e você vai buscar sanar essas dúvidas, responder essas dúvidas. Normalmente, essas formigas que surgem, são formigas que surgem por motivos claríssimos, na minha visão. O primeiro motivo das dúvidas surgirem são
de origem de expectativas frustradas. A pessoa tinha uma expectativa, e essa expectativa que ela tinha em Cristo não condiz com a realidade. Irmão, irmã, eu vou falar uma grande verdade para vocês hoje. João Batista esperava a vinda de um rei majestoso, grande, poderoso, a ponto de derrubar o Império Romano. E quando ele se viu na situação de estar preso, ele falou: tem alguma coisa errada com a realidade. Eu tinha expectativa de vir um rei, e a minha expectativa não está batendo com a realidade. É exatamente o que acontece com a gente. Quer ver um exemplo? Bobo, mas você vai entender. Você já comprou na Shopee? Já comprou? Eu duvido que alguém não tenha comprado AliExpress, Shopee, que mais? Shein. Enfim. Aí você comprou uma coisa linda na internet. A expectativa. Um mês depois, chegou. Hoje está mais rápido, né? Não era nada que você estava esperando. Aconteceu? Posso confessar meus pecados aqui? Um vizinho meu me ensinou que você faz uma compra por mês. Porque como vai chegando, demora para chegar, então todo mês vem uma surpresa, tudo bem? É isso que eu faço. Comprei cada coisa que eu não posso nem falar, tá certo? Comprei uma vez, a Sá tirou sarro de mim. Eu comprei um iluminador de privada. Gente, aquilo é animal. A pessoa senta e ilumina tudo dentro com LEDs que mudam de cor, tudo bem? Para que serviu aquilo? Para nada. Zero, mas você compra, né? Você olha aquilo e fala: nossa, iluminar a privada à noite, você chega lá, liga, né? Olha isso, né? A expectativa. Eu comprei, por exemplo, minha mãe está aqui, eu comprei um criado mudo para minha mãe, lindo, na internet. Aí pedi para alguém instalar, cheguei no quarto dela, vi o criado mudo. O criado mudo era desse tamanho, assim, ó. A expectativa com a realidade. Quer ver um outro exemplo? Mac Picanha. Vocês lembram desse caso, não? Mac Picanha? Quando você vê na lanchonete assim uma foto do hambúrguer, é quando vem o hambúrguer, sim ou não? Esse foi um escândalo, foi em 2022, se eu não me engano. 2022, descobriram que o Mac Picanha não tem picanha. Houve várias autuações pelo Procon, né? E aí eles descobriram que a carne do Mac Picanha não tem picanha, mas é um tempero que dá sabor picanha. Sabor picanha. A expectativa é você comer um hambúrguer de picanha e vem algo sabor picanha. É a mesma coisa com o evangelho. Muitas vezes te venderam o evangelho sabor evangelho. Muitas vezes venderam Cristo que se amolda às suas próprias crenças, suas. Te deram como uma palavra do Senhor que você nunca iria passar por desertos, por problemas, e que você sairia vitorioso a qualquer momento da sua vida. E se não é vitorioso, é porque a culpa é sua. Esse é o evangelho que tem vivido. Tem levado muitas pessoas, inclusive, a nunca mais pisarem numa igreja. É aquele evangelho vendido como se fosse um próprio Deus para cada uma das pessoas. E nisso milhares se desviam, porque isso nunca foi o evangelho. Você a qualquer custo vai sair da sua situação, porque o Senhor te fez por cabeça e não por cauda. Irmãos, eu vou falar a verdade, tudo bem? Isso não quer dizer nada. Aliás,
Nem é você que aceita Jesus, sabia disso? É Ele que te aceita. Não é uma decisão sua. Ah, porque eu decidi. Não, é Ele que te aceitou antes. Por isso você está aceitando agora. Jesus, quando responde para João Batista, Jesus não manda uma mensagem para João Batista, sabor evangelho. Sabor evangelho, sabe como é que seria? Relaxa, Joãozinho, eu vou fazer tremer a terra, vão cair as cadeias e você vai fugir pela porta da frente. João, fica tranquilo, vou derrubar Herodes e Herodias, sua esposa. E sabe o que vai acontecer? Você vai sair livre e é você que vai reinar, João. Foi essa a resposta de Jesus? Não, sabe o que foi a resposta de Jesus? Eu estou cumprindo a minha promessa. E a minha promessa é para olhar para os menos desfavorecidos, os menos favorecidos. A minha promessa é fazer as pessoas verem, ouvirem a palavra do Senhor. É elas entenderem o verdadeiro evangelho. É elas entenderem que eu vim aqui cumprir a promessa pela qual Deus mesmo me trouxe aqui. Essa foi a resposta de Jesus. João, a sua expectativa era uma expectativa de libertação. Mas eu estou aqui, estou aqui. Jesus repreendeu João Batista? Nunca. Ao contrário, se vocês forem ler depois, se vocês puderem, vocês vão ler que Jesus fala que João Batista foi o maior. Logo depois dessa pergunta, Jesus disse: João Batista é o maior de todos no reino do céu. Não, mas é o maior de todos. Portanto, às vezes, você vai ter que ajustar as suas expectativas, amém? Para que você não se decepcione com a sua realidade. Quais são as suas expectativas em Cristo? O que você espera de Cristo? Como que você espera que Ele cuide da sua vida? Com o tempo, meus irmãos, eu fui aprendendo a lidar com decepções que vieram do meu coração e alinhar as minhas expectativas a Cristo. Normalmente, as dúvidas, as decepções com Cristo, elas chegam quando vêm as nossas perseguições e as nossas derrotas. Normalmente, quando você não está vivendo exatamente o que você esperava, é o momento que as formigas começam a subir pelas suas calças, e você começa a duvidar se Jesus Cristo está nisso mesmo ou não. Vocês viram um exemplo? O próprio Flávio falou: não estava nada dando certo. Será que é isso mesmo que a gente deveria fazer? E se ele tivesse parado lá atrás? Estaria aqui? Não. Quais são suas expectativas em Cristo? Eu vou ser muito sincero também. Diversos momentos da minha vida, nós oramos por pessoas doentes, amém? Umas foram curadas, outras não. Quais eram as minhas expectativas? Óbvio que era a cura, mas eu continuo glorificando o Senhor Jesus, porque os planos dele são diferentes também. Quais são as suas expectativas? Como é que eu posso alinhar as minhas expectativas com relação à minha realidade? Porque o meu convite hoje para você, irmão e irmã, é que você olhe para si mesmo, amém? Para ver como é que estão as suas expectativas, se você não está se decepcionando. É exatamente isso. Agora, existe uma solução. A solução de João Batista. O que João Batista fez? Primeiro, foi sincero. Segundo, correu para Jesus. Não correr de Jesus, mas ele correu
para Jesus. Essa é a hora mais difícil. A hora mais difícil é a hora que você começa a encontrar em Cristo a paz no seu coração, mesmo quando as coisas não andam do jeito que você esperava. A hora mais difícil é quando você escolhe o caminho mais difícil em não abandonar a sua fé, quando as coisas não andam do jeito que você queria. Irmão, irmã, o plano dele é diferente. Pode ser exatamente o meio pelo qual você está orando, buscando, pode não ser. Você vai continuar com a mesma posição? É isso. Eu fico imaginando João Batista, né? Quando recebeu a resposta de Jesus. Ele recebeu uma resposta de Jesus que não era a que ele queria ouvir, né? E acho que ele deve ter entendido, né? Eu acho que ele falou, eu entendi. A verdade, eu não vou sair daqui. Qual foi o fim de João Batista? Morte. Irmãos, a palavra de Deus muitas vezes destrói a nossa religião interior. Porque no fundo, o que nós buscamos são sinais e maravilhas que possam afagar o nosso próprio ego, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E se não acontece do jeito que eu queria, sabe o que eu faço? Eu largo. Deixa. Eu esfrio. Eu me olho e falo assim, quer saber? Tudo isso está valendo nada a pena. Quando no fundo, a mensagem para você hoje, meu irmão e minha irmã, é Jesus dizendo assim, ei, eu estou aqui. Eu cumpri minha promessa na cruz. Ei, a obra foi feita na cruz. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de arrepios. Você não precisa de emoções, embora elas possam aparecer. Você não precisa de gritos, de barulho. A maioria das vezes, o Senhor Jesus Cristo fala com você no silêncio, na paz no seu coração. É o que nós buscamos viver nessa comunidade também, meus irmãos. Desculpa. Sabe o que era mais fácil fazer? Bater numa tecla só. Fazer todo mundo chorar. Não é errado chorar, amém? Não é isso que eu estou dizendo. Todos se emocionarem. Notarmos cultos de pessoas vazias. Porque em uma hora ou outra, a sua expectativa, meu irmão e minha irmã, vai ser frustrada. E é melhor, o quanto antes, você alinhar suas expectativas em Cristo e saber que a sua vida, ela está alinhada com o Pai que sabe todos os seus caminhos. Você crê nisso? Irmão, os irmãos do louvor podem vir. Que isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para eles. Para ele, né? Em Atos 17, 28 diz o seguinte: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. A honra e a glória é dada sempre a ele. A simples palavra de Jesus Cristo, nessa simples passagem da Bíblia, pode não ser uma alta teologia, mas ela mostra a realidade do Evangelho para nós hoje em dia. A realidade do Evangelho, meus irmãos, é que a gente precisa aprender a confiar no Senhor Jesus. E eu orei bastante, eu pensei, Pai, me dá uma palavra para a gente terminar essa palavra.
E Deus me colocou uma palavra maravilhosa. Se eu pudesse desejar algo para vocês durante essa semana, ouça com atenção. Está acabando, eu prometo. Essa palavra está em Isaías 55. E é essa palavra que eu desejo que você leve desse culto. Se você puder lembrar dessa palavra, se você puder hoje orar por essa palavra, se você puder hoje ensinar para os seus filhos essa palavra. Ela diz o seguinte: você conhece, só pode me ouvir, porque você conhece. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Você crê nisso? Você crê que Ele tem um pensamento muito maior pela sua vida, que são os pensamentos dEle? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, diz, a lição da Sua palavra, Senhor, é que as nossas expectativas, Senhor, devem estar alinhadas às Suas próprias expectativas. Perdoa, Senhor, porque a gente muitas vezes resolveu, Senhor, criar um Jesus Cristo que fizesse as nossas próprias vontades. E muitos de nós nos deparamos, Senhor, com situações de realidade que não foi bem assim. As nossas vontades não aconteceram. Não tem acontecido. As nossas vontades não têm acontecido. Aquilo que a gente esperava, Senhor, não está acontecendo. Nós não sabemos por quê, mas nós sabemos em quem confiar. Nós sabemos que os Seus planos são maiores do que os nossos, Pai. E nós continuamos crendo em Ti, Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, é verdadeira e vale para as nossas vidas. Que as promessas de Deus foram cumpridas lá na cruz. Que as promessas do Pai foram cumpridas em Ti, Jesus Cristo, e Ele está em nós. Não importa a prisão que a gente esteja, Senhor. Não importa as necessidades que nós temos, ó Pai. Não importa os desejos dos nossos corações. Você está conosco, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na Tua presença em nossas vidas. Não precisamos buscar em nenhum recurso além de Ti, Pai. Fala conosco. Continua falando pela palavra, Senhor. Continua nos ensinando, Senhor. Que nós possamos aprender cada dia mais, ó Pai, a ajustar as nossas expectativas contigo. E que nós possamos sempre, Pai, independente da realidade, adorar o Seu nome. Que nós possamos ter as nossas dúvidas respondidas, ó Pai. Por quê, Senhor? Por quê? Essas dúvidas nós cremos que não são dúvidas do diabo, Pai. São dúvidas
que nos levam a crescer cada dia mais. Responda, Senhor. Responda, Pai. Quais são os seus planos? Qual é a tua vida sobre as nossas vidas? Porque no fundo, Pai, o Evangelho, as boas novas, a sua morte, a sua ressurreição, Senhor, serviram para a nossa salvação e para que nós tivéssemos uma nova vida. Muda-nos, ó Pai. Muda-nos, ó Pai. Muda a nossa mente, os nossos corações, o nosso espírito. Que nós tenhamos, Senhor, as nossas mentes ajustadas a Ti. E que nós possamos, Senhor, Te adorar, Te louvar, Te engrandecer, ter paz no meio de tanta tribulação, ter tranquilidade, Senhor, ainda que as águas estejam agitadas, ó Pai, dos nossos corações. Ter tranquilidade, Senhor, em confiar, ó Pai, porque a verdadeira palavra, Senhor, é o firme fundamento da nossa fé. É nós crermos, ó Pai, que Tu estás cuidando de tudo das nossas vidas, ó Pai, em todas as nossas áreas de vida. Nós cremos, ó Pai, que Você já está falando conosco pelo Teu Espírito Santo. Encha-nos, Espírito Santo, encha-nos com a Sua esperança, com a Sua tranquilidade, com a Sua paz, para que possamos atravessar, Senhor, expectativas erradas, ó Pai, e que nós possamos Te louvar, ainda que nossos olhos não vejam a solução delas, ó Pai. E que Cristo, como João Batista disse, cresça, e que Cristo cresça, e que eu diminua. Cristo, queremos Te ver. Cristo, entenda as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas dúvidas. Se João Batista teve dúvidas, Pai, quanto mais a nós. Olhe para nós. Nós queremos Te ver. Eu senti Suas afeições por mim, não preciso mais me esconder, não preciso mais temer, não preciso mais temer. Uma última canção para nós terminarmos. Para me aproximar de Ti e poder Te contemplar, e poder Te contemplar. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu Te contemplo, eu me torno cada
Cante. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo. Santo é o Senhor. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Cante, cante. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Para terminar, só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. A última vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Jesus Cristo, ensina-nos a te buscar. No meio das nossas dúvidas, ó Pai, você tem a resposta. No meio das nossas angústias, ó Pai, você tem a nossa paz, a sua paz. No meio, Senhor, da tribulação, você tem a sua presença. Mas o principal, ó Pai, é continuarmos te buscando, continuarmos caminhando lado a lado a Ti, te contemplando, te buscando. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, ó Pai. Ajuste as nossas expectativas, as suas expectativas, Senhor, e nos ensina cada dia mais, ó Pai, a confiar em Ti. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe a sua semana, que Ele fale contigo e que Ele coloque em seu coração que os altos pensamentos dEle não são os seus pensamentos, que os altos caminhos dEle não são os seus caminhos. Então saiba, cumpra os seus caminhos, os caminhos dEle, os caminhos do Senhor para a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Nos fazem se prostrar. O que